Bom dia, meus amigos. Então, sábado de manhã, 7h15. Vamos ver quem são os guerreiros que estão acordados. Hoje o assunto é muito importante, um assunto da nossa fé, um assunto que é importante há muitos milhões de anos, acreditem se quiser. Por que esse assunto é tão importante? O que acontece com a gente quando vamos à missa? O que acontece com nós, tá? Então, eu estava dando uma estudada outro dia e os nossos ancestrais mais próximos, que são os neandertais, foi encontrado por pesquisadores arqueólogos flores onde tinham morrido parentes desses neandertais. O que quer dizer? Desde que a gente se conhece por gente, desde que a gente tem reconhecimento do self, o eu, nós prestamos culto. Nós desejamos que quem a gente ama tenha uma boa passagem para outra vida. Então, é algo muito vem apegado ao nosso self. Então, quando a gente começa a se reconhecer como ser humano, a gente reconhece a presença divina também em nós. E a missa, ela é um rito, ela é um ritual de conexão nossa com Deus. Ah, mas Deus não mora dentro da gente? Deus mora dentro da gente. Mas a gente não tem, muitas vezes, a capacidade de se conectar a Ele, porque a gente não consegue se conectar a nós mesmos. Então, para vocês terem ideia de o quão antigo é isso, eles não tinham ansiedade, eles não tinham nada desse tipo de preocupação que a gente tem hoje, e eles prestavam culto. Então, hoje a gente vai explicar mais ou menos o que acontece quando vamos à missa católica, porque é a nossa trajetória de fé. Mas isso não diminui os outros ritos, as outras missas cristãs, a gente não tem conhecimento desses ritos, por isso que nós vamos falar da missa católica. Até me proponho, se alguém quiser fazer alguma live comigo falando de outra igreja, estou à disposição. Mas hoje nós vamos falar da Igreja Católica, que celebra todos os dias a missa da mesma forma, lê as mesmas liturgias em qualquer lugar do mundo. Então, falar bem rapidinho do que acontece no decorrer da missa, tá? Acho até que eu vou convidar o meu pai para participar já. Eu vou falar da estrutura da leitura da liturgia, mas já vou deixar o meu pai aqui em stand-by para a gente começar a conversar depois. Vamos ver. Pai. Conseguimos, tá. Então, assim, dá o teu bom dia aí. Então, nós vamos falar sobre o que acontece com a gente quando vamos à missa, tá? Como essa página é simples interpretação, a gente não vai entrar a fundo em cada etapa da missa. Mas o que a gente precisa falar? Que a missa ela é composta de 4 etapas principais. A primeira etapa são os ritos iniciais, que é o canto de entrada, né, a saudação e principalmente o ato penitencial. O que é o ato penitencial? É o momento da gente olhar para dentro e perceber o que em nós a gente quer melhorar. O que nós queremos deixar para trás? Porque Deus, na misericórdia tão grande dele, ele diz assim para nós: tu não é obrigado a ser quem tu era há 1 segundo atrás. Eu posso te tornar uma nova pessoa a partir de agora. É só tu querer. Então, o ato penitencial é o momento que tu pede perdão das coisas que tu falou, das coisas erradas que tu pensou, de tudo que tu sabe que não te santifica, porque o nosso caminho de fé,
é um caminho de santificação. A gente está indo em busca de ser parecido com Cristo. Então, tudo que não nos fez ser parecido com Cristo, a gente deixa para trás aqui no ato penitencial. E aí, nesse rito inicial, nós temos o glória. Nós cantamos o glória. Glória a Deus nas alturas. Por quê? Porque a gente está muito feliz de ter abandonado esses pecados e de ter a oportunidade de ser uma pessoa melhor a partir daquele momento, porque Deus, que é nosso Pai, nos perdoou. Tem alguma coisa para falar dessa parte, Pai? Oi, Mariana. Tudo bem? Estamos aqui nós três reunidos, como sempre, falando de ideias, né? Eu queria só comentar que aquilo que tu falaste ali antes sobre religião. Religião é aquilo que te liga, né? Então, a missa, a igreja, ela é uma forma material de tu estar num lugar onde outros estarão junto contigo, porque ninguém salva a tua alma, mas tu não te salva sozinho. Tu te salva através do outro, do que tu faz, do próximo que tu foste. E a missa, ela tem um palestrante, né? Um ministro, alguém que comanda, que é o padre. E eu só queria fazer um parênteses que muita gente diz, não vou à missa porque o padre isso, porque o padre aquilo, porque as pessoas vão lá para isso. Não vai. Se tu vai com essa intenção, não vai. A missa realmente é para tu ires lá passar por essas 3 etapas. Encontro comigo mesmo, onde eu confesso meus pecados, eu faço um exame de consciência, eu vejo no início, né? Depois tem um encontro com Deus, começa com glória e acaba realmente na comunhão. E o encontro com o próximo. E o padre está ali nos dando o caminho, lendo o Evangelho, interpretando o Evangelho. Então, a primeira coisa que eu digo, que tu vai falar mais sobre essas partes, é assim, claro que o padre não é digno. Eu não sou digno. Tu não é digna. Ninguém é digno. Deus é digno. Estamos aqui para sermos dignos. Então, a forma como nós nos comportamos e as lições que nós tiramos, e os compromissos que nós fazemos, e aquilo que nós absorvemos de conhecimento e de integração, que pode, dali para frente, como tu disseste, mudar a nossa vida a partir daquele segundo, depende da gente. Né? O padre está ali para celebrar, ele vive disso, mas ele não é digno. E se eu estou lá para julgar, não vou. Melhor não ir. Pode continuar. Esse rito inicial, ele serve principalmente que a gente esteja disposto a ser transformado por aquele momento, né? Porque nós somos pessoas que julgam por natureza. A gente entra no lugar, a gente já julga tudo que está acontecendo ali. Mas o rito inicial, que é aquele de pedir perdão dos pecados e fazer um exame de consciência do que a gente tem para melhorar, ele nos propõe a transformação. Então, ali vai acontecer muitos exercícios para nos propor a transformação. Começando pelo nosso julgamento do padre, da roupa da pessoa que está do nosso lado e tudo mais, né? Então, o rito inicial é isso aí. E a glória é o agradecimento pela oportunidade que Deus nos dá de sermos pessoas melhores. Deus pega na nossa mão e diz assim, minha filha, tu tá perdoada. Assim como ele disse teve um milagre que Jesus fez, que quando ele curou um cara lá que não caminhava, ele não disse assim, agora tu pode caminhar. Ele disse, levanta e anda, teus pecados estão perdoados. E eu sempre tive para mim que essa passagem é que muitas vezes a gente se sente tão culpado por coisas que a gente fez ou que a gente julgou que fez mal, enfim, que a gente não consegue seguir adiante, a gente não consegue ir para um novo relacionamento, a gente não consegue ir para um novo emprego, a gente não consegue seguir adiante, a gente fica aleijado pela culpa que a gente tem.
Fica doente. Fica doente. É. Pela culpa que a gente sente, né, pai? É. E aí Deus pega na tua mão e diz, filha, se tu não consegue te perdoar, eu te perdoo. Levanta e anda, tu é uma nova pessoa agora. Então a gente canta aquele glória com muita alegria, entendeu? Porque Deus nos perdoou e formatou o computador ali. A próxima parte da missa, Jesus já está dizendo, olha, tu é uma nova pessoa, quem sabe tu vem para o time dos apóstolos. Então, é a liturgia da palavra, que é onde a gente vai ler sobre. A primeira leitura, geralmente, é o Antigo Testamento, e a gente, às vezes, está pensando lá se tem sol, estendeu a roupa. Foco no Antigo Testamento, gente, é a Bíblia que Jesus lia. O Antigo Testamento é toda a história que previu a vinda de Jesus. Então, é muito importante. Porque Jesus é Deus que veio pessoalmente falar as coisas para nós. Mas o Antigo Testamento eram pessoas que nem nós, que estavam tentando interpretar a mensagem que Deus estava enviando para elas, por intuição, por sinais. Então, o Antigo Testamento é muito importante. E a liturgia da palavra é composta de Antigo Testamento, que é a primeira leitura, salmos, que são orações, músicas que aquelas pessoas, elas botavam um sentimento do que estava acontecendo, elas botavam em músicas. Então, era o rei Davi tocando uma música para Deus, o rei Salomão tocando uma música para Deus. São louvores para Deus. Os anjos, a Bíblia diz que os anjos estão o tempo todo louvando a Deus. Então, o salmo é o momento da gente fazer o que os anjos estão fazendo no trono, que é louvar a Deus através de uma música. Depois tem a segunda leitura, que geralmente é uma carta, né, de Pedro ou do apóstolo Paulo, que também eram pessoas como nós, que entenderam, sentiram, foram arrebatados por Deus e estão passando para nós o que Deus disse para eles. E depois a palavra própria de Jesus para nós, né? Que é a homilia. E aí a gente tem a graça de ter um padre lá para nos interpretar isso tudo. Ele vai fazer uma interpretação do que ele está inspirado por Deus naquele momento. Às vezes a gente não vê sentido no que o padre está falando, mas abre teu coração. Às vezes as coisas não fazem sentido para nós, mas a palavra é para ti naquele momento. O que tu acha sobre isso, pai? Uma coisa que uma vez me disseram assim, se tu não tá gostando do sermão do padre, reza, o sermão dele fica bom. Porque tu tá participando ali, né? E o padre Hilário, que era vigário aqui da paróquia da Catedral, ele era muito meu amigo. Inclusive eu ajudei durante um ano, mais ou menos, a missa das 10h30. Eu cantava lá na frente. E aí um dia ele me disse assim, o padre, quando ele olha para o público, assim, na missa, ele enxerga tudo que é tipo de gente, né? Ele enxerga lá aquele que é doutor em filosofia e enxerga aquele que entrou ali maltrapilho, que provavelmente é o que está precisando muito, ou que tem muito mais para dar. E quando ele vai fazer o sermão, ele tem que atirar no meio. Ele não pode falar, né, ser prolixo, mas também ele não pode falar gíria. Então ele tem que usar uma linguagem que o público dele, que ele sabe que o público dele vai entender. Mas também o local onde é feita a missa, por exemplo, aqui na catedral. Aqui na catedral é um tipo de discurso, né? Na periferia da cidade é outro tipo. Lá em Vila Seca, onde de pequeno eu assisti tantas missas lá, que morava a tia Dora, e a gente ia visitar ela, e era muito bom, aquela capela fantástica. Lá em Vila Seca é outro sermão, né? Ali no Serrano é um sermão. Também... Porque o padre está movido às próprias emoções e à própria personalidade também. A gente tem que levar isso Sim. em consideração também, né? Mas ele também considera o seguinte, essas pessoas que estão ali, nesse momento, em comunhão, né? Todas elas querem ouvir uma mensagem que sirva para elas,
depois que elas derem o passo para fora da igreja, aquilo vai ajudar na vida delas, né? Os compromissos que elas vão ter, a carga que elas vão levar, a alegria, o entusiasmo, a felicidade de ser cristão e de compartilhar numa sociedade, embora o mundo esteja com inflação, embora o mundo tenha problemas, embora tenha crimes, mas aqui, eu sou filho de Deus. O meu templo, que está aqui dentro de mim, foi lá se abastecer de palavra, que é o que tem na missa, e música. Como tu falaste, as canções, os judeus rezam cantando. Eu acho que a forma mais bonita de rezar é cantar. Os judeus rezam cantando, eles conversam cantando quando estão falando com Deus. Eles leem o Torá cantando. Por quê? Porque é uma forma de tu te dirigir a Deus praticamente na linguagem dos anjos, sem orar em línguas, que eu nunca aprendi, e eu acredito que tem gente aqui que pode ouvir que ora em línguas, mas uma forma de tu dirigir a Deus é cantar, né? Nesses encontros que a gente fez, tantos encontros que eu fiz e que tu faz, a gente canta muito, porque a canção te eleva o teu espírito. Então, na missa, eu não sei se tu ia falar sobre isso, tem canções, música, porque tem alegria. E esse encontro com Deus, que é o que a gente quer que aconteça lá, ele é feito através da música também. Tem os ritos, tem a comunhão, que tu vai falar daqui a pouco, mas a música é muito importante. Pode continuar. E as pessoas que tiverem, que não têm o hábito de ir na missa, porque tem gente que acha que a missa é um lugar chato de ir, porque é um negócio, levanta, senta, levanta, né? Se prestar atenção nas músicas que acompanham a liturgia, elas têm a ver com a etapa que tu tá passando da missa. Então, a missa, ela é uma crescente de transformação para a tua vida. Então, se a gente... não sei cantar essa música, mas presta atenção na letra dela. Porque as músicas que são tocadas na igreja, elas passam por aprovação para que elas sejam litúrgicas. Não é qualquer música que pode ser tocada na missa. Então, elas têm um momento certo e uma letra certa para ser cantada na etapa que está acontecendo ali. Então, assim, a gente já foi perdoado dos nossos pecados, estamos muito felizes por isso, já demos glória, fomos transformados, somos novas pessoas. Mas o meu irmão ainda me odeia porque eu fiz tal coisa. Mas Deus te ama. E Deus é quem manda em tudo e quem rege o nosso universo. Ele vai plantar uma semente na cabeça do teu irmão, porque tu é uma nova pessoa. Então, quando a gente começa a se transformar, e Deus é que fez isso por nós, ele vai transformar o mundo à nossa volta. Então, a missa é um reset de vida mesmo. Aquele colega é muito ruim no meu trabalho comigo. Às vezes ele é mudado de setor, só porque tu foi à missa orar por isso. Se isso é uma angústia tua, e isso impede que tu te transforme, Deus vai começar a mover peças para que a tua vida seja melhor. Por quê? Depois a gente vai chegar nessa parte, porque tu vai começar a fazer parte do time de Jesus. Tá? Por enquanto, no início da missa, a gente... nós somos o povo que está indo... tem Jesus lá. Vamos atrás dele que eu preciso de um milagre. Então, por enquanto, nós somos o povão. E Jesus passa por nós e ele nos concede o milagre. Mas aos poucos a gente vai começar a se transformar em apóstolo. Então, na liturgia da palavra, é uma escola. Está acontecendo uma escola aqui. O que eram as sinagogas? Que até hoje existem as sinagogas para os judeus, né? Mas que na Bíblia diz, Jesus entrou na sinagoga. A sinagoga não é capela, são locais, bibliotecas. A sinagoga é cheia de livros. Ela é um local escola, onde o sacerdote ou uma pessoa, um escriba, ele ia lá, abria a palavra, né? Abre a Bíblia
e ele fala de uma parte da Bíblia e explica ela. Isso é a sinagoga. E Jesus participava desses locais muitas vezes. A Bíblia diz que ele entrava lá. Então ele está entrando num local escola. Então a liturgia da palavra é o momento da gente aprender o que Deus disse para o povo lá no Antigo Testamento. Um momento de introspecção, que é o momento dos Salmos, onde a gente louva a Deus naquela palavra. E um momento de ouvir a palavra de Jesus para ti. Para ti. É sempre para nós. O que Jesus tem para dizer para nós? E aí vem para a liturgia eucarística, que é o momento em que a gente começa a se preparar para ser apóstolo. Porque a gente está livre dos pecados, está disposto a aprender e ser transformado pela palavra, e agora Jesus nos convida para sentar à mesa com ele. Ele não convidava todo o povo para sentar à mesa com ele. Ele convidava os apóstolos, pessoas íntimas. Nós estamos íntimos de Jesus agora. Queria que tu falasse disso, pai. Tem uma passagem do Evangelho, eu não sou bom em números e capítulos e versículos, que Jesus usa a expressão vinde a mim. Vinde a mim os fracos, vinde a mim os oprimidos, vinde a mim vós que sois tristes, vinde a mim vós que sois doentes, vinde a mim. É um convite que ele faz. E a missa, ela é um convite. Jesus, quando nós estávamos conversando outro dia, quando ele quis fazer a última ceia, ele mandou os apóstolos dele lá providenciar tudo, né? Tinha lá um salão de eventos que ele teve que alugar, eles tiveram que conseguir a comida. Então Jesus providencia isso tudo e ele diz, vinde a mim. Mas o que a gente entende quando é esse vinde a mim, os fracos, os tristes, os doentes, aqueles que estão precisando, aqueles que não são capazes, e também aqueles que são capazes, as crianças, os velhos. Vinde a mim para que eu ajude ele a melhorar. Ou, se tu é forte, vinde a mim para que tu possa ajudar os outros. Então, como tu disseste, a missa é uma missão. A missão de Jesus na terra era perdoar os pecados através do sacrifício dele. Mas era também dizer, Deus é Pai, todo aquele que tiver reunido 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele vos dará. Ali, naquele momento que tu estás na igreja, comungando a companhia de outras pessoas junto com Cristo, tu estás santificando a tua alma e tu estás também pegando uma missão. O que é a missão? A missão é partir o pão, perdoar o próximo, ser o próximo, como Jesus perguntava, quem é o próximo? Ser o próximo. Ou seja, trazer o reino de Deus para perto de ti. Por que a missa por que a igreja? Por que tem um lugar lá, material, onde a gente vai? Quanta gente diz, eu rezo para Deus aqui, da minha casa, eu me ajoelho lá no lado da cama, rezo. Ótimo, é muito bom isso. Mas o ser humano, ele só vai salvar sua alma através do outro. O outro não salva a tua alma. Mas tu só salva a tua alma, tu só vai para o reino de Deus, tu só cria o reino de Deus com o outro. E lá é onde as pessoas se encontram. Se tu não for com o espírito para julgar o padre, para ver o perfume da guria que está do lado, para entender que a roupa do outro lá é um pouquinho diferente, para dizer que aquele lá chegou bêbado, se tu não for com esse espírito, mas for com o espírito de buscar a palavra e buscar a tua missão, qual é o meu lugar no mundo? Como é que é? Esse relógio que é a vida, que engrenagem que eu sou? Eu faço falta? Porque tem gente que se isola e não faz falta para ninguém. Passou por essa vida e não viveu. E lá, junto com os outros, ouvindo a mesma mensagem, as pessoas entram em comunhão porque foram convidadas. Vinde a mim. Não sei se era esse o parênteses que tu queria, mas tá dado Jesus diz,
Jesus diz que o maior mandamento é amar o outro como a ti mesmo. E se não tiver o outro, como é que tu vai completar esse mandamento? Né? Então, o mandamento mais importante de todos precisa de uma segunda pessoa, né? E a missa, então, assim, Jesus, ele fez toda a trajetória dele e ele sabia que ia morrer, né? Porque a crítica dele para os líderes religiosos da época era muito grande. Todos os profetas que vieram antes dele foram mortos, então o destino dele era a morte. Mesmo até que biológica, um dia ele ia morrer, porque ele era um ser humano, né? E Jesus sabia a hora que ele ia morrer. Então ele preparou uma última refeição com os escolhidos dele. 12 apóstolos ele escolheu. E ele convidou para fazer a última refeição com ele. Só que a missa, ela é esse convite para nós sermos apóstolos de Jesus. Imagina que toda vez que tu comunga, tu está na Santa Ceia com Jesus. E este momento, Jesus pediu, né? Na Santa Ceia, Jesus pediu para que a gente fizesse isso em missa. Porque ele disse... Na hora da Santa Ceia, ele diz, fazei isso em memória de mim. Fazei o quê? Partir o pão, tomar o vinho. Aquele ritual é para a gente repetir para fazer em memória de Jesus. Porque imagina assim, ó, tá, todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo é um fogo que queima dentro do nosso coração. É que nem fazer churrasco. Quando tu tá fazendo fogo no carvão e o fogo começa a perder a força, o que a gente faz para aumentar a força do fogo? A gente faz vento, né? E aí, quando tu faz vento naquele fogo, a chama começa a ganhar corpo, começa a aumentar aquela chama. E a missa é esse vento dentro do nosso coração, para aumentar a chama do Espírito Santo. Porque ela vai se apagando ao longo dos dias. Porque a gente convive com pessoas que não oram, a gente convive com pessoas que não acreditam em Deus, a gente convive com pessoas mal-humoradas, convive com pessoas interesseiras, pessoas vulgares, muitas vezes. E isso vai apagando a nossa chama. Quando a gente vai na missa, a gente, teoricamente, estamos no meio de pessoas que têm o mesmo propósito, que é o encontro com Deus. Acredito que Deus está aqui, sabe? Então, tu tá no meio de um monte de pessoas que têm, mesmo que pouco fogo no coração, tá ali na intenção de aumentar essa chama. Então, quando tu tá no meio desse inconsciente coletivo, a tua chama aumenta. E tu ganha uma esperança. Esperança de uma sociedade melhor, esperança de um mundo melhor, esperança que teu irmão vai acreditar em Deus. Às vezes tu encontra uma pessoa que tu nem imaginava na missa, e aí tu fica surpreso, uma surpresa boa, sabe? Então, esse momento da Eucaristia, ele é para aumentar o nosso fogo do nosso coração, porque a gente está sentado à mesa do Pai, e a gente está sendo convidado para ser apóstolo dele. E se a gente está convidado... Olha, tinha muita gente que seguia Jesus. Ele escolheu 12. Jesus falava para o povo em parábolas, mas ele só explicava o que as parábolas queriam dizer para os apóstolos. E o que o padre está fazendo na homilia? Ele está nos explicando as parábolas. Por quê? Porque nós somos apóstolos. Nós não somos só o povo que está errante por aí ou só à espera de um milagre. Nós estamos ali dispostos a fazer parte do projeto divino. Quando a gente vai à missa, a gente está dizendo isso inconsciente, no nosso inconsciente. Eu estou disposto a me modificar, a entender a tua palavra e fazer parte do teu projeto. E aí Jesus diz, então vem aqui e senta na mesa comigo, que agora a gente vai fazer uma refeição, que é o meu corpo, que será entregue por vós.
Então, a gente condena Jesus toda vez que a gente comete os nossos pecados, mas a gente faz com que ele não morra, que ele reviva, que ele renasça, quando a gente se propõe a seguir a palavra dele. Porque o que é a palavra de Jesus se não tiver nós para levar ela adiante? Então, ele está nos convidando para sermos essas pessoas que vão levar a palavra dele adiante. Então, isso é a comunhão. E antes de comungar, a gente diz uma frase: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Ninguém é digno. Mas para Deus, todo já mundo. Já falamos sobre isso. Já falamos sobre isso. Então, depois da comunhão, nós temos os ritos finais, que é a bênção. O padre nos abençoa, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Mas o Senhor só vai nos acompanhar porque o padre falou? Não. É que a gente perceba que o Senhor está nos acompanhando. Então, a partir dali, a gente vai perceber que Deus está com a gente em todas as etapas da nossa vida. Então, entende que a missa, ela é esse reset da nossa vida e um novo início, né? E aí, eu queria... Tu comentou, pai, que tu tinha coisas para dizer sobre o que a missa faz em ti quando tu vai. Porque daí é legal a parte do testemunho. O que para mim, Paulinho, o que para ti, Paulo, acontece quando tu vai à missa? Bom, então vou começar um pouco a falar sobre isso. Como eu tenho, minha mãe era muito católica e a gente morava a 2 quadras aqui da catedral, nós íamos à missa todo final de semana. Ela ia na penteadeira fazer o cabelo para ir na missa no sábado de noite, que era o dia que eles iam. Mas eu então fui muito à missa de guria, assim, né, de pequeno. Aqui na catedral, como eu falei, gostava muito da igrejinha da capela lá de Vila Seca. Eu estudei na REC e tem uma igreja muito bonita lá, e dentro do Murialdo também tem uma capela bem bacana. O templo, igreja, o templo material me faz muito bem. Eu me sinto bem. Eu vejo assim que tem pessoas que vão lá realmente mal e saem de lá bem. Não apenas na hora da missa, qualquer hora, pode ser qualquer hora. Quando eu fiz 30 anos, eu fiz uma empresa e no final do ano nós fizemos a convenção da empresa, foi em Bariloche, porque era junto com a matriz deles da Argentina. E aí eles nos convidaram e nós fomos para lá, foi eu e o Celso. Quando chegamos em Bariloche, é um lugar maravilhoso lá, era uma semana. Eu chegou no sábado, eu estava no auge lá dos meus assuntos de cursilho e Maús, eu disse, vou à missa. Mesmo que eu esteja numa convenção, eu vou à missa. Aí tem uma igreja de pedra, assim, pesada. E mesmo sendo em novembro, estava muito frio, era 5 graus. Dentro tinha aqueles aquecedores de rua, que nem tem lá em Gramado, na rua. E eu entrei e achei, cara, primeira vez que eu viajava para fora do país, eu vou ver uma missa em outra língua. Cara, eu entendi toda a missa. As músicas eram iguais. E eu entendi tudo que o padre falou. Não só porque era castelhano, mas porque a gente é uma linguagem universal, que nem nós estávamos falando que os apóstolos foram e falaram as línguas das pessoas e parecia que era isso mesmo. E eu entendi. E eu gostei muito e eu fiquei fã da missa, porque ela é igual no mundo todo. Eu fui uma vez nós fomos numa convenção com outro grande amigo meu, Alberto, lá em Los Angeles, lá em Las Vegas, e depois na volta nós passamos em Los Angeles e São Francisco. Eu fui numa missa em São Francisco. E aí era inglês. As músicas eram iguais. E o padre estava falando e eu estava entendendo, e eu não entendo inglês. Ele estava falando a minha linguagem, a linguagem do coração. Então, se tu está com o coração aberto, se tu tem realmente vontade de reforçar a tua fé, vai na igreja. Vai na igreja. Eu não estou vendendo um espaço
físico. Eu estou vendendo um encontro que tu vai ter. E se tu tiver uma pessoa com quem tu vive, vai com ela. Que é muito importante. Tá? Então esse é o meu testemunho. Eu sei que nós estamos já quase no final do tempo. O meu testemunho é assim, o templo é importante. Porque o templo reúne as pessoas sobre o mesmo teto. Né? Tem aquele que diz assim, eu moro embaixo do meu chapéu. Tá bom, continua assim. Quando chegar lá no fim da caminhada, tu vai ver que tu andou sozinho. Né? Tem um lugar para chamar de lar, tem um templo para chamar de igreja. Não vai ser a igreja que vai salvar a tua alma, vai ser o próximo que está do lado. Vai ser a missão que tu entendeste, que tu recebeste, e vai ser como tu entendeste a palavra que Jesus está falando contigo. Entra na missa, bota o pé direito lá dentro e diz, Senhor, eu vim aqui para ouvir o que tu queres que eu faça hoje, nesse momento. E ele vai dizer, ele vai atender. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, obrigado por tudo que eu tenho. Né? Na igreja, na hora da missa também, normalmente, tu pode exercer o sacramento da volta. A confissão, que é muito importante, que um dia nós vamos falar sobre isso. Falar muito sobre isso. Que é muito importante. Vamos falar. Porque as religiões, elas existem para o homem entender a morte e o que vem depois dela. As religiões existem para isso. A filosofia também. Então, aquele peso que tu carrega nas tuas costas durante essa caminhada, que um dia tu vai morrer. Estou falando alguma coisa errada. Tu vai morrer. Então, que a caminhada seja leve, né? Por favor. A Bíblia diz Deixa eu ver aqui. Tem quem está aqui antes de terminar, Valtão, Helena. Vocês vão vir para cá, né? Ô, pessoal, que bom que vocês estão aqui. Vera, a Vera está lá no quarto. O Antônio está com a gente aqui hoje. Ronaldo, Mariana, já falei. Obrigado a todo mundo, ó. Bacana, amo vocês. Pode falar. A Bíblia diz que Jesus edificou a igreja dele em Pedro. Né? Ele disse, Pedro, sobre ti edifico, sobre essa pedra edifico a minha igreja. Só que logo em seguida, Pedro diz assim para Jesus, se tu não permite que te matam, né? Porque ele estava anunciando isso. E aí Jesus disse para ele, sai para lá, Satanás. Então o que eu tiro dessa parte da passagem? Que assim como a igreja é santa, ela é pecadora também. Então, a gente não tem que entrar na igreja e à missa pensando nos pecados da igreja. A igreja teve pecados, mas ela teve pecados por quê? Porque ela é regida por humanos. Mas a igreja é Cristo. Na verdade, quem é a igreja não é a construção, não é o templo, é Jesus. E o que nós somos para a igreja? Nós somos os membros da igreja. O nosso corpo precisa de todos os nossos membros. Precisa do braço, precisa da mão, precisa das pernas, do pé. A mão não pode substituir o pé. E o pé não pode substituir o cotovelo. Entende? Então, nós somos os membros da igreja. E Jesus é a igreja. E a gente também tem que ir para a igreja com essa finalidade. Eu não gostei daqui. Mas se tu for embora, tu tá deixando tá deixando um membro ir embora desse corpo. Se tu não gosta de um lugar, te esforça para aquele lugar ser melhor. Não tenta ir para outro lugar. A igreja é boa, perfeita e agradável quando nós nos propusemos a fazer ela ser melhor também. Porque se a gente perceber um erro, vamos entrar na comunidade, tenta melhorar aquele ambiente. Qualquer lugar, qualquer religião que tu for, vai ter os seus defeitos, vai ter os seus pecados. Então, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Né? A igreja sobrevive há quantos anos, quanta perseguição, quanta morte para que a fé morra, assassinatos, e ela não morreu, porque a igreja é santa.
quem sustenta esse pilar é Deus e nunca vai morrer. Então, para finalizar, né, eu queria contar um milagre que aconteceu, que é o milagre de Lanciano, não sei se todo mundo conhece esse milagre, que o padre estava lá em Lanciano, que é uma cidade, né, e ele estava conduzindo a missa, e na hora da comunhão, ele estava com esse pensamento, porque a nossa fé, ela oscila. Nós somos humanos, o nosso corpo nos corrompe, a gente está o tempo todo em conflito com a nossa fé e com os nossos desejos e com... Nosso corpo nos corrompe. E o padre estava lá, na hora da comunhão, ele estava se questionando se o que ele estava fazendo era uma bobagem. Se aquilo, sabe, fazia sentido, a comunhão, a missa, enfim. E na hora que ele estava nesse pensamento, a hóstia caiu da mão dele e se transformou dentro da taça num pedaço de músculo. E o vinho se transformou em sangue. E até hoje, esse músculo e esse sangue existem. Esse sangue está tão vivo que ele pode ser transfundido na veia de alguém. E o músculo não apodreceu, tá inteiro, como se fosse um músculo recém-morto. Então, esse milagre, ele vem porque nós precisamos sempre de sinais para reafirmar a nossa fé, né? Esse milagre, ele vem para dizer, sim, quando tu comunga, tu tá bebendo do sangue de Cristo e comendo da carne de Cristo. E ele tá fazendo parte do teu ser. É algo extremamente sagrado participar de um rito da missa. Quando tu... E a gente deve honrar isso na hora que a gente está lá. Comungar não é algo banal, né? E esse negócio que o pai falou, de a gente precisar do outro para encontrar com Deus, é tão importante que é comprovado no Emaús, né? Quando Jesus está caminhando com os apóstolos, e ele só é revelado quando ele parte o pão. E eles estavam em dois. E aí ele some. Eles estavam em 2. E aí ele some, porque não precisava mais dele ali. Tinha o pão e tinha 2 pessoas. Né? Então, se a gente conseguiu fazer com que as pessoas entendessem o quão especial é o momento da missa, o quanto pode se transformar, já vai ser missão cumprida, né, pai? Eu só queria então, para finalizar, comentar, né? Eu viajava 52 semanas por ano e sempre que eu ia para uma cidade, e era no Brasil ou lá fora, eu procurava ir na missa no lugar para entender o povo. O povo que me interessava entender era o povo que pensa como eu. Mas a cena que eu mais tenho na minha mente é eu chegando a pé, pequeno, gurizinho, chegando a pé em Caravaggio com a minha avó, e lá na igreja antiga, nem tinha o Templo Novo de Caravaggio, o povo cantando Tão Sublime Sacramento. Foi fantástico. Nunca mais esqueci. Essa música é forte. E ela simboliza a missa, né? O Antigo Testamento dando o lugar ao Novo e a nossa fé de que Deus é Pai. Obrigado. Vou botar essa música aqui na página para o pessoal ouvir. Então, gente, muito obrigada por terem nos assistido. Se quiserem mandar alguma dúvida ou alguma opinião, eu fui na missa, não gostei. A gente está aberto, né, pai? Para conversar. Porque a ideia é tornar simples o contato de Jesus com todo mundo. Não tem mistério, não precisa ser batizado, não precisa ir ser de família católica, não precisa nada. O encontro com Deus é particular e é livre para todo mundo que quiser ir na missa. Então, é isso. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Bem-vinda. Peraí, quem é que está aqui? A Lori. A Lori, o Valtão já falei, a Mariana, o Ronaldo, Maicon. É Maicon, né? É o Maico da Moni. Maico da Moni.
Ó, beijão para todo E mundo a mãe aí. da Moni, a Ó, Maria. vocês sábado de manhã cedo aqui com a gente. É. E quem ouvir depois, né? Então é Porque isso aí isso. vai ficar ali, né? A live, né? Vai Vai ficar, ficar né? salvo. Tá. É. Então vamos finalizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, gente. Muito Tchau. obrigada por tudo.